Saúdo todos os meus conselheiros aí da nossa turma e vamos dar início, então, à sessão das 9 horas do dia 17 de junho de 2020. Então, iniciamos. Na parte da manhã, nós não temos previsão de nenhuma sustentação oral, quer dizer, não haverá sustentação oral, pois nenhum patrono requereu. Na parte da tarde, teremos algumas. Deixa eu só confirmar. Os itens 128, 129 e 130, mas acho que o 129 saiu de pauta, né, Bianca? O Clabin. Depois a gente confirma. Mas temos só isso durante o dia de sustentação oral. E amanhã também mais uma. Bom, então, dando início aos julgamentos, item 57 da pauta, recorrente é Taranto Comercial Importadora Exportadora. Ele é paradigma dos itens que serão julgados como repetitivos 58 e 59. Então, o relator do item 57 é o conselheiro Dornelas, e o resultado desse julgamento se aplicará aos itens 58 e 59 da pauta, que são repetitivos. Então, com a palavra, o conselheiro Dornelas, para iniciar o relatório. Eu queria só uma observação, Dornelas, desculpa interromper. Eu acho que a imagem do Fernando está congelada, pelo menos para mim, eu não sei se para os demais. Para mim também. Só ouvi a voz. Vou atualizar aqui, peraí. Então só um minuto. Pronto, melhorou. E agora? Voltou, tá ok. Melhorei. Baixei a definição de novo aqui, tá tudo certo? Tá ok. Certo. Então vamos lá, conselheiro Dornelas, pode iniciar o relato, item 57. Pois bem, bom dia a todos, colegas. Esse processo é um recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra acordo da DRJ, que julgou por unanimidade de votos improcedente a manifestação, e assim manteve os termos do despacho decisório. O contribuinte, ele requer... eu vou logo ao voto, porque vocês vão entender. O contribuinte, na verdade, ele requer pagamento indevido, requer saldo negativo, mas ele diz que a origem do crédito é pagamento indevido. Então, diz o contribuinte que se equivocou no preenchimento da DECOMP em litígio, onde cá que a origem do crédito com pagamento devido na verdade, seria saldo negativo. Então, vocês já sabem que eu tenho adotado o entendimento que, no caso de divergência de IPJ, CTF e DECOMP, deve a autoridade prolator do despacho decisório, anteriormente à decisão proceder de intimação do contribuinte, como na verdade é hoje, né? Hoje é assim. Penso que a fiscalização não pode limitar sua análise apenas nas informações prestadas de DECOMP, já que existem informações em seu banco de dados provenientes de outras declarações, e se elas não estão coincidentes, deve a autoridade, antes de proferir, intimar o contribuinte. Compulsão aos autos, não encontro comprovação de que o contribuinte foi intimado. Então, consciente desse problema, hoje, já há essa intimação automática, né? Por outro lado, analisar conjuntamente as provas produzidas, de fato, parece que não se trata de pagamento indevido de estimativas, mas, em tese, saldo negativo do período. Se, por um lado, a recorrente confundiu esses conceitos quando da apresentação da declaração, por outro, deixou inequívoco que, em suas razões de defesa, de que sua intenção era mesmo aproveitar crédito decorrente do referido saldo negativo formado pelo conjunto das estimativas. Não é à toa que esse processo é paradigma, né? Então, eu estou citando aqui um precedente da Câmara Superior, exatamente nesse sentido,
Em situações anteriores, eu convertia esse processo em diligência, mas nós conversamos exaustivamente sobre essa discussão, e para que não haja supressão de instância, o voto meu é por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo e determinar o retorno dos autos da unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez, certeza e disponibilidade do crédito. E, a partir daí, emita um novo despacho decisório e retoma o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de conformidade em caso de indeferimento do pleito. É assim como eu voto, colegas. Presidente. Ok, senhor Dornelas. Me parece que é um tema recorrente aqui no colegiado, né? Isso. Salvo o melhor juízo, só o Roberto é vencido, né? Acho que o Ricardo também aceita essa alteração, né, Ricardo? Isso. Então, só para deixando claro, ele pagou como ele pediu a restituição da estimativa e a gente está aceitando que isso virou saldo negativo. Ele diz que é pagamento indevido de estimativa, mas na verdade é saldo negativo. Ele está pedindo e diz que houve um erro de preenchimento quando era decomp. Por isso que tem esse o caso, eu concordo com o Dornelas. Sim, por isso que tem os dois repetitivos, porque ao invés de ele pedir o saldo negativo do período, ele pediu 3 estimativas, que somado dá exatamente o saldo negativo dele. Por isso que tem depois os outros 2 repetitivos, que acho que vão juntar os 3, na verdade, né? Então aí está tranquilo. Então, são as 3 estimativas que, na realidade, era para ser saldo negativo e ele pediu como estimativa. Né? Isso. Tranquilo. Eu não consigo afirmar que os outros de Fernando não é exatamente saldo negativo, nem olhei. Mas foi feita uma triagem e eles são idênticos, assim, né, em princípio. Certo? Então, só para confirmar, eu vou colher os votos, já que é um paradigma, os repetitivos, a gente tem um voto divergente, então começo pelo conselheiro Roberto. Presidente, eu abro divergência para negar provimento ao recurso. Obrigado, conselheiro Roberto, já estava até anotado, né? Agora aqui, conselheiro Dornelas já votou, era o relator, conselheiro Ricardo. Voto com o relator. Conselheiro Rogério. Eu voto com o relator. Conselheira Giovana. Acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Conselheira Bianca. Acompanho o relator. E eu também acompanho o relator, então, por maioria de votos, né? Dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo. E aí, dali em diante, a unidade de origem faz um despacho decisório complementar e reinicia o rito, se for necessário. Só peço aí que Lucas reveja o seu fone aí, que eu nem ouvi o voto dele. Tá um pouquinho baixo, né? Eu achei, talvez na... Tá baixo ainda, Lucas. Agora não tá nada. Tá ok, eu vou trocar aqui. Não, mas agora melhorou. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Tá bom. Bom, pessoal, então, colegas votados aqui, então, foi o item 57, o mesmo resultado do item 57 aplica-se aos itens 58 e 59, que são repetitivos. O item 60, que é 80. Unimed Nordeste, a recorrente, ele foi retirado de pauta por solicitação do patrono, por decorrência, os itens 61 esses eram muitos, a 79, que eram os repetitivos do paradigma, também foram retirados de pauta. Portanto, a gente vai ao próximo processo, que é o item 80 da pauta, Cliptech, Indústria e Comércio Limitada. Ele também é paradigma, e os repetitivos são dos processos 81 a 83.
Então, peço para o conselheiro Dornelas iniciar o relato do item 80 e o resultado desse julgamento se aplica aos itens 81, 82 e 83. Com a palavra, o conselheiro Dornelas. Bem, eu vou no mesmo rumo do anterior, né? Eu vou tentar simplificar tanto o relatório como o voto, porque também trata-se de um processo relativamente simples, porque a gente já tem visto muitos casos desse parecido. Então, é uma decomp, a lei diz respeito a um direito creditório pleiteado pelo contribuinte, por meio de decomp, onde forma a existência de crédito decorrente de pagamento indevido, ou maior. O despacho decisório não homologou a compensação, diz que por inexistência de crédito pleiteado, sob o fundamento que o valor recolhido foi integralmente alocado ao débito de mesmo período confessado em DCTF. O contribuinte apresenta a manifestação, se os argumentos não forem acolhidos pelo DRJ, o interessante é que, apreciando as alegações, o DRJ superou o óbice de retificação da CTF, que era um dos argumentos, desde que o contribuinte apresentasse prova inequívoca do erro de fato no preenchimento da CTF. Ele alegou que houve um erro de fato no preenchimento da DCTF, por isso que o débito foi alocado naquela DCTF, e ao fazer a retificação, o débito, o crédito aí iria reflorescer, né? Mas ao apreciar as provas carreadas, entendeu que não foi comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, concluindo pela inexistência do direito creditório pleiteado. Destaco da decisão, que é isso importante para o colegiado, trecho do voto condutor que expressamente noticia a necessidade do contribuinte trazer aos autos provas documentais, tais como os livros contábeis e fiscais, na parte de interesse, obviamente, e documentos fiscais, conforme o caso, para possibilitar o exame do erro de fato alegado. Inconformado com a decisão, o contribuinte apresenta suas razões recursais, reiterando suas alegações iniciais sem apresentar novos documentos. Então, pois bem, indo ao voto, trata-se de pleito compensatório, onde o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito é do contribuinte. O contribuinte, eu entendi aqui, só resumindo, que não fez essa prova, inclusive foi alertado pela delegacia da necessidade da prova e quedou-se inerte. Com referência ao incentivo fiscal informado, que ele disse que errou da CTF, porque tinha um incentivo fiscal. E ao retificar, ele iria ter aí diminuiu o débito, e com isso iria ter o direito creditório. Com referência ao incentivo fiscal informado, a decisão recorrida também sinaliza a ausência de provas, dizendo da necessidade de trazer aos autos alguns documentos, esses documentos inexistem nos autos. Portanto, como não comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, há de considerar que o débito apontado nessa declaração DCTF restou confirmado e que todo o montante recolhido via DAF foi utilizado para a sua liquidação, inexistindo, por conseguinte, crédito a ser pleiteado. Então, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, presidente. Obrigado, conselheiro Dornelas. Alguma dúvida, senhores? Temos condição de julgar? Alguma divergência em relação ao voto do conselheiro Dornelas? Nenhuma divergência? Então, fica o item 80, aplicável também o resultado 81 e 82, e 83, né? Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Processos julgados. Vamos a mais um. Agora é o item 84 da pauta. Recorrente é Web A3, Criação e Desenvolvimento de Sistemas e Websites Limitada. O relato é do conselheiro Lucas. Esse também é um paradigma. O 83 é um paradigma.
cujo resultado será aplicado também ao julgamento dos itens 85 a 87. Então, com a palavra, o conselheiro Lucas. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Bem, se trata de pré-decomp também e ausência de DCTF retificadora. O contribuinte, quando apresentou a manifestação de inconformidade, apresentou juntamente a DCTF retificadora, no prazo da manifestação. E a DRJ entendeu que não seria suficiente, só a retificadora, sem documentação complementar. No recurso, ele junta notas fiscais, comprovantes de prestação de serviço, e ele traz documentação fiscal, livros e documentação complementar. Então, registro de apuração e tudo mais. Então, por conta disso, eu estou também sugerindo a superação do óbice da DCTF retificadora, porque foi feita dentro do prazo da manifestação, para que se retorne a DRF, para que analise a certeza e a liquidez do crédito. Certo. Só confirmar aqui. Senhores, então, me parece que aquele caso, esse é um caso de mera retificação de DCTF que não foi levado em consideração desde a DRJ, é isso? Exato. Quer dizer, foi o óbice já na unidade de origem, o contribuinte retificou, inclusive a DCTF, a DRJ se negou, né, e esse aqui também tem aquela discussão sobre a apresentação, se ele apresentou algum documento. Ele apresentou notas fiscais, apresentou uma série de documentação fiscal. Ótimo. Só para, pelo menos, diferenciar dos outros em relação a ontem, né? Tem que ser uma discussão um pouquinho maior ali, que os pontos importantes levantados pelos conselheiros Ricardo e Roberto, né? Sim. Alguma dúvida, senhores? Só para entender, desculpa, quer falar, Giovana? Pode falar, depois eu falo. Eu queria esclarecer quando, pelo que eu entendi aqui, a diferença desse em relação aos demais é que o contribuinte apresentou a retificadora no prazo da manifestação, a DRJ analisou, viu que tem uma retificadora, mas que aquela retificadora não tinha sido acompanhada de documentos que comprovassem a retificação. E aí, nesse caso, julgou improcedente, assim, quando, de repente, ele poderia ter baixado, sei lá, diligência para o contribuinte trazer documento, mas ele disse não, ele trouxe a retificadora, mas não veio acompanhada de documentos, teria que trazer nota fiscal, contabilidade e tal. Quando chega no recurso voluntário, ele acrescenta os novos documentos que a DRJ indicou como sendo necessário. É só essa nuancezinha que... Livro de apuração, notas fiscais, guias... Então, na verdade, a DRJ já tinha conhecimento da DCTF retificadora, aceitou, mas disse, tua retificadora veio desacompanhada do que seria necessário para aprovar a retificação. Certo. Bom, eu estava falando, então, acho que muita coisa ficou bem esclarecida, né? Então, ele apresentou a retificadora na manifestação de conformidade, ele já não aceitou porque era só retificadora. Exato. Da Taurus também, na RJ Fortaleza. Ele agora traz documentos que estariam supostamente comprovando o erro, e você está decidindo no sentido de que a autoridade local verifique se realmente procede, e sendo o caso, proceder da compensação e restituição, é isso? Presidente, não. Neste caso aí, não seria mais correto de baixar o processo em diligência? Pois é, eu também tenho essa dúvida, sabe? Eu acho que a gente tem que acolher os documentos, é lógico. Mas porque, salvo engano, não houve na decisão recorrida um óbice à retificação da DCTF. O que houve foi uma decisão contrária à recorrente por falta de prova. Tem razão. E agora ela está trazendo em grau de recurso. O colegiado tem entendimento nesse sentido mesmo, presidente. Eu acho que sim. Né? Quando a DRJ simplesmente
não aceita nenhuma documentação porque não houve retificação da DCTF, a gente, tudo bem, aí a gente reinicia o processo, certo? Agora, quando já houve apresentação, quando a DRJ aceitaria a documentação, em tese, né? Mas, então, o óbice não foi a retificação da DCTF, é isso, né? Foi a falta de apresentação de provas na manifestação de inconformidade que pudesse confirmar que a DCTF estava errada. Foi esse o fundamento. E até então ele não tinha apresentado essa documentação, ele apresentou só em sede de recurso. Mas a DRJ deixou claro que o problema não era a falta de retificadora. Não, sim, era a ausência de documento que igual o meu processo anterior, com a diferença que ele, no caso, juntou o processo. Então eu neguei lá porque por falta de provas, aqui trouxe prova, converteu o julgamento de diligência porque superou-se o óbice. Eu acho que seria mais adequado a diligência nesse. eu não tenho óbice em alterar para conversão em diligência, não. Daí faz aquele padrão, né, para ele analisar a documentação, fazer um relatório circunstanciado, abrir vista ao contribuinte, e está feito. Então, o conselheiro Lucas está adaptando o voto dele aqui por conversão do julgamento em diligência, certo? Para que seja verificado as provas acostadas em sede de recurso. Perfeito. Alguém tem alguma divergência em relação à conversão desse julgamento em diligência? Acompanho o relator. Ricardo também? Certo. Acompanho também. Certo. Então, não havendo nenhuma divergência, então o item 84 resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator, resultado que se aplica também aos itens 85, 86 e 87. Perfeito? Então, agora a gente vai para mais um paradigma, né? 88. Para a gente priorizar os paradigmas, aí, vamos julgar todos eles primeiro que limpa aí o estoque, né? Então, vamos julgar o item 88 da pauta. A recorrente é aval, administração de cobrança e cadastro limitado. O relator é o conselheiro Lucas, novamente. E o resultado do item 88 se aplica ao julgamento dos itens 89 a 91. Então, com a palavra, conselheiro Lucas, item 88 da pauta. Também se trata de um PERDECOMP que não foi homologado devido a não ter sido localizado créditos disponíveis para compensação. Na manifestação, o contribuinte alega que transmitiu o PERDECOMP em 23 de novembro de 2009 e ele teria retificado a DIPJ antes do envio do PERDECOMP, em 14 de outubro de 2009. Então, a DRJ não aceitou por conta de que não encontrou os créditos na DCTF. Havendo essa divergência, eu colaciono no meu voto o entendimento da conselheira Adeli, que ela traz que, tendo sido feita a retificação da DIPJ anteriormente o envio do PERDECOMP, havendo a inconsistência, ele deveria ter sido, pelo menos, confrontado as duas informações para sabendo que havia uma divergência, a Receita tinha conhecimento de que tinha uma retificadora antes do envio do PERDECOMP, para confrontar as duas informações e não simplesmente negar. Nesse julgado que eu trago, eles, inclusive, já dão o direito creditório. Eu estou sendo um pouco mais conservador e entendendo para que seja baixado, não baixado em diligência, mas dando parcial provimento também para que seja confirmado se existe ou não esse crédito na unidade de origem. Não tô dando provimento total. Certo. Senhores, dúvidas, debates? Eu tenho dúvidas aqui. Deixa eu entender bem. Eu acho que há uma diferença clara entre a CPF e a DIPJ, tá certo? O instrumento de condução de dívida é a DCTF, dada essa importância, com base nela que a Receita Federal cobra
cobra os tributos, está entendendo? É óbvio, se o contribuinte errou a DCTF, às vezes ele erra a DCTF, só corrige a DIPJ. Mas a minha dúvida, viu, Lucas, é o seguinte, ele traz algum outro documento mostrando esse erro, ele explica que erro é, está entendendo? Eu acho que nessa situação, se a gente exige, a DCTF retificadora a gente aceita, mas tem que ter prova, eu acho que aqui também teria que ter no mínimo prova, ou a impossibilidade de ter retificado a DCTF, está entendendo? Então é mais ou menos uma dúvida que ele traz alguma outra prova e ele justifica porque que não retificou a DCTF. Não verifiquei isso dos autos, mas o que eu me curvei até essa jurisprudência que eu colaciono é porque a DIPJ foi retificada antes do envio, né? Então... Sim, eu sei, entendi isso. A minha preocupação aí, eu não li o voto da EDELI, mas se ela simplesmente acha que a DIPJ supre a DCTF, com a devida vênia eu não concordo. Eu acho que ele pode errar e a gente dá espaço em todo o contencioso para ele corrigir isso. Isso aí para mim eu não vejo problema que se admita a correção. Mas ele tem que corrigir isso, tá entendendo? Então, olha, eu estou impossibilitado, não posso mais corrigir a DCTF, tá entendendo? A gente fazer um comparativo com o caso anterior. No caso anterior, ele retificou a DCTF, a DJ, não, mas você teria que trazer a prova que você retificou depois. Eu concordo. Ele chega agora, não, tá aqui as provas, realmente vou considerar, pede para a autoridade local verificar essas provas e comunica a gente. Agora, aqui ele não traz, eu não sei se ele não traz prova. Se ele não trouxer prova nenhuma, e se ele se baseia simplesmente na DIPJ, aí eu não concordo com o voto da EDELI. Eu não sei se foi exatamente isso, tá entendendo? Então, são dúvidas que eu estou levantando aí, se você eu acabei de abrir aqui, inclusive, o recurso voluntário, só para refrescar a memória, e realmente o documento que ele traz de comprovação é da IPJ retificadora antes da apresentação, tá? Ele não traz elementos. Lucas, o crédito aqui é um saldo negativo, confere? Confere. Tá. Possivelmente... então não tem DCTF, né? Se for saldo negativo, mudou. Oi? Não entendi. Se for saldo negativo, já mudou meu raciocínio, né? Porque não, veja bem, porque tá me parecendo aqui, já que a questão envolve retificação de DIPJ, que ele declarou um saldo negativo que não tinha sido apurado na declaração original. Ele retifica antes do despacho decisório, só que ele retificou posteriormente ao processamento das informações. Então, quando saiu o despacho decisório, isso eu estou supondo, né? Pagamento indevido a maior, tá, Roberto? Desculpa. Como não entendi? Pagamento indevido a maior. É pagamento indevido a maior, então não é saldo negativo? Não, pagamento indevido. Acabei de abrir o pé da compra, só para esclarecer, desculpa. Bom, então aí eu já retiro o que eu falei. Mas o contribuinte não diz que é saldo negativo, não, Lucas? O que ele fala na sua defesa? Dá um minuto. Olha, deixa eu ver... eu acho que... Fala, João. A observação quer dizer, pelo que eu estou entendendo, o Lucas ele não adotou integralmente o entendimento da EDELI. O que ele fez, inclusive ele falou, adotou uma posição mais conservadora, foi no sentido seguinte: a partir do momento quando o despacho decisório é emitido, já existe uma declarações divergentes, que seria a DIPJ retificadora e a DCTF. Eu estou entendendo que o Lucas disse assim, olha, minimamente a Receita Federal deveria ter intimado o contribuinte a esclarecer aquela divergência para depois poder fazer aflorar o crédito, entendeu? Ele não está já reconhecendo o crédito, que foi, pelo que eu estou entendendo, a posição da EDELI, né? Tipo assim, a DIPJ predomina e eu já reconheço o crédito. Ele disse, olha, a Receita Federal tinha informação da discrepância e deveria ter apurado naquele momento, e não simplesmente já indeferindo. Então, o que eu estou entendendo é que ele adota parcialmente o entendimento da EDELI para dizer, olha, se tinha informação da DIPJ, o contribuinte tem o direito de ser intimado para esclarecer e para comprovar. Então, na realidade, ele, como esse valor da DIPJ não foi aceito, ele no recurso voluntário ele insiste, né, mas para poder esclarecer ali que em um momento disseram, olha, esclareça a discrepância. Eu entendo que é mais ou menos isso, né? Justamente.
assim, acatar a posição do relator não seria acatar integralmente a posição da Edeli. Como o Lucas disse, ele está sendo mais conservador. Ele não está simplesmente deferindo, ele está dizendo, olha, tendo em vista essa discrepância e não houve nenhuma manifestação, nenhuma análise da Receita em relação a isso, começa de novo ali analisando se está correto, se está na DIPJ, né? Exato. Poderia intimar, lógico, a unidade de origem vai poder intimar o contribuinte para comprovar, enfim. Porque se fosse simplesmente para deferir, a gente deferia aqui, né? Tomando como verdade absoluta. A gente não está tomando como verdade absoluta que está na DIPJ. A gente está dizendo que isso, pelo menos, deveria ter sido analisado pela Receita e não foi. Exato. Então, que se analise, se ele não tiver o crédito, não vai receber do mesmo jeito, né? Mas... É exatamente. Na linha, se existe informação no banco de dados da Receita, né? Então, que são compatíveis, a Receita, no mínimo, deve intimar o contribuinte para dizer qual das informações é correta. E não deferir de cara o crédito tributário, ou o direito creditório. É isso aí. Mas eu quero ver se todo mundo tem condições de votar. O Ricardo estava levantando alguns pontos. Eu vejo esse caso bem diferente do anterior, tá certo? Eu entendo que no caso anterior, o contribuinte cometeu uma falha. Ele corrigia. Ele falou, não, mas agora eu exijo provas. Ele agora traz provas, a gente aceita, não tem dúvida. Até houve erros da parte dele, mas se ele tem um direito, a gente procura ter o direito. O que está me causando espécie nesse caso, eu estava vendo até o recurso voluntário. Ele traz a DIPJ e ele atribui a responsabilidade da Receita de verificar a DIPJ. Eu vou só dizer uma coisa, se a fiscalização for uma empresa, o contribuinte verificar, a DIPJ não declarou todo errado, mas na DCTF tem um débito que confere com o que está na escrituração dele e não se lança nada. É essa linha que a gente se norteia, tá entendendo? Então, esse dado é um dado extremamente relevante. A gente não pode equilibrar os dois dados. Isso eu não concordo, tá entendendo? O contribuinte aqui, ele não declarou, não confessou ele confessou uma dívida. Então, para todos os efeitos legais, se ele fosse fiscalizado, ele não podia ser fiscalizado. Não, essa dívida está confessada. Aí eu vou aceitar uma restituição de uma confissão que ele não corrige, porque era para a Receita Federal ir atrás de outros dados. Não, eu não concordo com essa linha de raciocínio, tá certo? Também raciocínio, se ele me trouxesse provas, que ele demonstrasse, olha, eu cometi um erro, eu tentei retificar a DCTF, eu não estou podendo mais retificar a DCTF, mas está aqui o erro foi cometido, isso eu aceito, ou por seguinte diligência, né? Dependendo do tipo de erro, tá entendendo? Então, nesse caso específico, dada a ausência de documentos, eu acho que o entendimento vai ser diferente, tá certo? Então, essa é a minha linha. Eu não posso simplesmente atribuir o erro do contribuinte à culpa da Receita Federal. Ele errou, tudo bem, tem direito a corrigir. Mas não, eu não posso dizer, que olha, mas tinha na DPJ, vai olhar na DPJ. Não pode, porque eles têm funções distintas. E a fiscalização, ele jamais vai lançar se ele confessou corretamente na DCTF. Então, na DCTF ele está em da fiscalização, porque ele confessou, ele tem direito de certidão negativa, tá certo? Aí ele não corrige isso, ele deixa esse status confessado para a Receita Federal. Aí eu libero uma restituição, estranho, isso para mim, eu não caso essas duas coisas, tá entendendo? Então ele tem que procurar casar, demonstrando, tá entendendo? Olha, tá aqui o erro, eu não pude mais retificar, mas eu documentei esse, etc e tal. Entendeu? Eu acho plausível que se busque isso, sem sombra de dúvida. É o meu ponto de vista, ok? Mas, Ricardo, só eu entendo, concordo, eu acho que por deferimento vai precisar ser feito isso. Mas, por exemplo, eu acho que o voto lá, o paradigma, né, o precedente que o Lucas citou da Edeli, já se deferiu o crédito com base na DIPJ. Eu também discordo que se faça algo, tomar como verdade absoluta nesse momento. Mas aqui no voto do Lucas, ele não está fazendo isso. Ele só está dizendo, olha, eu quero que reinicie o processo para que se analise essa divergência. Para isso, a unidade de origem pode, inclusive, eu acho que ela deve intimar o contribuinte para ele justificar essas diferenças. Porque aí a prova é dele. Pois é, mas, Fernando, para eu dizer, olha, na de origem, se aprofundar nisso, se ele não mudou nada do que existia antigamente,
Eu estou partindo da premissa que houve um erro na unidade de origem. E na minha interpretação, não houve erro na unidade de origem. Porque a gente está olhando o enfoque da instituição, mas para a Receita Federal, há um todo do contribuinte. E desse todo, ele tem que confessar dívidas. Então, ele, para um lado da Receita Federal, está perfeitamente legalizado, porque ele confessou a dívida. E, por outro, ele chega e quer pedir uma restituição e não fez nada para mudar aquela confissão de dívida ou para comprovar o erro, está entendendo? Por isso que eu tenho uma certa reserva nessa questão. Voltar para analisar de novo. Eu acho que a gente deve mandar voltar para analisar de novo. Ele diz, olha, foi verificado um erro. Ele tinha provas, você não analisou isso, você não viu que determinada coisa, ele não podia mais retificar. Mas simplesmente ele chega agora. Ele está na mesma situação, esse cara não mudou nada, pelo que eu entendi. Ele continua cara da IPJ e acha que se eu fizer um voto dessa maneira, eu estou dizendo que houve um erro da unidade local. Eu acho que não houve erro da unidade local. Tá certo? Eu acho que a gente, o relator, o Ricardo, talvez em relação a outros colegas da turma, é de premissa, né? Então, a premissa que o Ricardo parte é que o contribuinte deveria provar essa divergência. Nós fizemos no outro voto exatamente isso. Eu acho que a maioria aqui também acha que cabe ao contribuinte, para ter direito ao crédito, provar. Mas o que me parece que a diferença nossa aqui, e entendendo que pode se encaminhar para acompanhar o voto do Lucas, é no sentido de que não houve, em nenhum momento, por parte da autoridade fiscal lá, uma intimação para que o contribuinte informasse o porquê dessa divergência. Eu acho que é esse o ponto. Em nenhum momento foi dada a oportunidade para ele de demonstrar o porquê e simplesmente se indeferiu por haver a divergência. Para trazer esclarecimento, né, Fernando? Trazer esclarecimento da divergência. E hoje... que o fisco devia comprovar se um está certo ou se está errado. Ele, pelo menos, deveria intimar o contribuinte e falar, olha, tem duas informações divergentes. Mas, lembrando que a última que ele fez foi a retificadora da DIPJ, que é algo muito mais analítico, né, que demonstra ali onde é que ele se apurou, e, em tese, vamos dizer assim, tem mais elementos para demonstrar que talvez a segunda esteja certa. Não quer dizer que esteja, mas eu acho que deveria ter sido dado, eu acho que esse é o entendimento dos colegas, lá antes daquele primeiro despacho decisório, já dizer para o contribuinte, olha, me informa aqui qual é o seu problema. E parece que esse mesmo entendimento se manteve na DRJ. Não, tinha essa divergência, ele não tem direito, sem se permitir que pudesse aí demonstrar que aquela retificadora da DRJ estava correta. Primeira, Giovana. Eu estava olhando aqui o processo e aí eu vi que a decisão, o acórdão da DRJ, que tem 3 páginas, ele se atém ao seguinte, ele disse, olha, o motivo, porque o contribuinte fala, teve uma decomp no meio do caminho que foi cancelada, e o contribuinte fala disso, aí ele disse, olha, o seu pedido de compensação não foi indeferido por conta da retificação de decomp, uma decomp lá anterior cancelada. Seu pedido foi indeferido porque o pagamento indicado estava alocado na DCTF, ponto. Terminou aí a decisão da DRJ. No recurso voluntário, o contribuinte mostra lá a questão dos valores declarados na DIPJ e diz, ocorre que as informações pertinentes à utilização efetiva desse crédito não podem ser avaliadas pela DCTF, tendo em vista que a mesma foi declarada erroneamente e devido ao prazo prescricional transcorrido, não é mais possível realizar sua retificação, razão pela qual o instrumento hábil para tal avaliação é a DIPJ, retificadora exercício 2008, ou seja, o contribuinte fala da impossibilidade de retificar a DCTF. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Né? Será que realmente ele estava impossibilitado, mas ele está justificando aqui porque não retificou a DCTF, porque teria passado o prazo para retificação, aquele prazo dos 5 anos, só que a DIPJ dele, segundo ele alega, está correta. Tá? Então, assim... Antes do Dornelas falar, até aquele parecer normativo, ele até
nesse ponto ele é até taxativo, que inclusive a Receita nem poderia exigir a retificadora se não houver mais prazo. Porque eu não sei se ele está certo ou não, né? Como disse a Giovana, né? Porque, por vezes, essa discussão aparece mais de 5 anos depois lá da ocorrência do fato gerador, que a Receita bloqueia os sistemas para retificadoras, né? Não sei se está certo ou não, mas é só um esclarecimento que a Giovana prestou. O César Dornelas estava inscrito para se manifestar. Era só para dizer que esse tipo de discussão hoje não existiria mais, né, Ricardo? Porque a Receita, ao ver essa divergência, ela intima o contribuinte previamente ao despacho decisório. Para mim, isso demonstra mais o acerto do voto, da condução do Lucas em superar esse obstáculo, né? Mas é isso. Eu queria ler outro trecho do recurso voluntário que ele explica até por que ele errou. Ele diz, na DCTF foi declarado, frise-se, erroneamente, a compensação total do tributo pago a maior, quando, na verdade, deveria ter constado o valor do imposto devido. Informação esta devidamente descrita na DIPJ supracitada. Então, ele vem aí dizendo que foi errôneo, que não tinha mais prazo, diz por que errou, enfim. Eu acho que... Eu vou até mais além, Fernando, se você me permite mais uma intervenção. Iniciado o processo administrativo, que se inicia depois com o despacho decisório, né? Depois vem a manifestação, e tem ali os parâmetros da discussão, eu acho que nem é necessário mais retificação de DCTF. O contribuinte vai dizer qual é o valor correto e vai provar ali qual é o débito dele. Esse é o meu entendimento. Qual é o débito correto. No caso, ele aqui foi impossibilitado de... São coisas diferentes. Uma coisa é infração, outra coisa, a gente inicia o processo administrativo e o contribuinte não pode ficar preso às declarações dele. Se ele diz que o valor do débito é menor do que ele declarou e traz prova disso, para mim, indiferente retificar o nome do CTF. Mas isso é como eu penso. Certo. Senhores, alguém mais quer se manifestar? Ou a gente pode partir para o voto? Tá? A gente discutiu bem, pelo menos. Conselheiro Roberto, como é que você está? Pode votar também? Então, iniciando o julgamento. Acompanhe o relator. Relator. Conselheiro Dornelas. Acompanho. Conselheiro Ricardo. Só vou justificar o voto. Eu vou acompanhar o relator, mas... Por que eu vou acompanhar? Eu acho que foi fundamental essas informações complementares que a Giovana deu. Ele estava impossibilitado, ele tem a data e recebeu a decisão em 2018, né? Isso é de 2007. Realmente ele não poderia mais retificar a DCTF. E ele faz um demonstrativo do erro, ele aponta o erro cometido, está entendendo? Então, nesse caso, existem elementos que demonstram o erro. Eu, mais uma vez, para que não se confunda em outras situações, eu acho, com toda a devida vênia ao colega Dornelas, mas eu discordo no ponto de que havia um erro da Receita Federal. Eu entendo que não, acho que o erro foi do contribuinte, ele tinha um instrumento de confissão de dívida, ele não confessou essa dívida. Esse dado é muito relevante para todo o contexto. Nós estamos analisando um pequeno foco, mas isso é um contexto muito mais relevante. Como história de gente, estou confessando tanto para vocês. Aí isso não vai mais nada, não, tem que ser corrigido, aquilo ali tem que se tornar inválida, aquela confissão de dívida, tá entendendo? Então, no caso que ele não pode mais, que seria esse caso aqui, olha, eu não posso mais corrigir a dívida, mas eu fiz na DCTF, esse valor estava correto, eu estou demonstrando. Então, aí eu acho que existem elementos dentro do voto do Lucas para a autoridade local verificar novamente. Então, mais uma vez eu concluo, eu acho relevante ter a DCTF, tá certo? Eu acho que ele não pode simplesmente atribuir culpa da Receita Federal de um erro que partiu dele, tá ok? E a gente aceita dentro do contexto administrativo, dentro do princípio da verdade material e da legalidade, se ele traz elementos que está comprovando a existência de um erro. E nesse caso, aí depois que a Giovana falou, me convenceu, tá certo? Então esse é o meu voto, acompanho o relator. Obrigado, conselheiro Ricardo, pelos esclarecimentos aí, também pela fundamentação. Conselheiro Rogério. Eu acompanho o relator. Conselheira Giovana. Eu acompanho o relator. Conselheira Bianca.
Acompanho o relator. E eu também acompanho o relator, então a gente está dando aquele provimento parcial para se acatar, para que o processo retorne para a unidade de origem, para que analise aí o crédito, tendo em vista da IPJ retificadora, né? Então, lógico, vai poder intimar o contribuinte para que ele preste os esclarecimentos necessários e o processo retoma o rito habitual dali por diante. Então, julgado o item 88, que era o paradigma, o resultado aplica-se aos itens 89, 90 e 91. Processos julgados, então. Só um segundo. Deixa eu deixar registrado esse resultado, porque o próximo processo, os dois processos são meus, tá? Só para registrar esse fundo musical aí de alguém, está muito bom, não? Para relaxar, né? Dona Elas, agora, esse fundo musical, eu tô com a impressão que é do programa, porque desde quando eu entrei de manhã, eu acho que eu fui a primeira a entrar, que eu estava só com o aval do apoio, eu já escutei essa musiquinha de fundo, assim, quando tem o silêncio, a gente só escuta no silêncio, mas eu achei interessante. Para vocês É do apoio. Entendeu? É do apoio, o apoio que mais isso. Falei, vamos aguardar um minutinho para pegar, para a gente tranquilizar, cada um aí refletiu, até deu para meditar um pouco. Então vamos lá, pessoal, brincadeiras à parte, nós vamos julgar agora os itens 92 e 93. Contribuinte, o recorrente é Eiffel Comércio Automotivo Limitada. Os dois processos são muito parecidos, eu vou relatá-los em conjunto, 92 e 93, porque eles só dizem respeito a dois períodos de apuração distintos, mas a questão é a mesma, o problema é o mesmo. E como vocês vão ver ali pelo meu voto, não tem uma quantificação de valor a favor do contribuinte, pouco importa essa diferenciação de período. Se os senhores puderem ir direto no meu voto, eu vou por ali que eu já faço um resumo, tá? Na verdade, o que aconteceu aqui? O contribuinte transmitiu uma PERDECOMP, solicitando lá um saldo negativo, e veio um despacho decisório dizendo que ele não faria jus. Então, até eu frisei ali, coloquei no despacho decisório, o valor do crédito da DIPJ está zerado. O contribuinte diz o seguinte: olha, quando eu recebi esse despacho decisório, eu vi que o despacho decisório estava certo, porque eu preenchi errado a DIPJ. Porque ao invés de eu colocar toda a fonte que eu faria jus, eu coloquei a fonte suficiente para zerar o imposto devido. Aí ficou zero. Aí o contribuinte, ao invés de ele manter um litígio, que talvez até ele pudesse ser mais favorável se ele tivesse feito isso desde o início, o que ele fez? Ele reconheceu o problema, ele recolheu os tributos que ele tentou compensar, com multa de mora, inclusive, nem questiona isso, e ele falou, bom, vou transmitir outra declaração de compensação, vou retificar a DIPJ, agora vou corrigir aquela informação, deixar o meu saldo negativo correto, e vou transmitir outra declaração de compensação. E assim o fez. O que aconteceu? A Receita Federal considerou aquelas compensações não declaradas, em razão do disposto no artigo 74, inciso 6 do parágrafo 3º, combinado com o inciso 1 do parágrafo 12 todos da Lei 9.430, tá? Então, são vários dispositivos ali do artigo 74, que esses dispositivos veda a compensação de débitos com créditos cujo valor
objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já tivesse sido indeferido pela autoridade administrativa. Então, quando alguém pede um reconhecimento de crédito, né, pediu lá restituição, ressarcimento, pede aquele reconhecimento do crédito, a unidade de origem analisa e diz que ele não tem, a legislação veda que ele transmita novas declarações de compensação atreladas àquele crédito. Ele não quer eternizar, né? Então, senão, alguém já analisou o direito creditório, diz que ele não faz jus, e aí o contribuinte continua transmitindo declarações de compensação, isso poderia suspender a exigibilidade de débitos por muito tempo. Então, o sistema fala, olha, uma vez não reconhecido o crédito, você não pode mais fazer compensações atreladas àquele crédito. E considerado não declarado. O que o contribuinte fez? Poxa vida, entendi, estou errado. Ele pegou aqueles débitos que ele estava tentando compensar, ele já tinha declarado em DCTF, e recolheu de novo aqueles débitos. Então, não tem discussão com os acréscimos legais. Aí, o que o contribuinte fez? Bom, já que eu não posso compensar, mas eu sei que eu tenho um crédito, eu vou pedir restituição. Aí ele transmitiu uma PER só pedindo a restituição, baseado naquela retificadora da DCTF. O que acabou acontecendo? Se vocês seguirem ali no meu voto, tá? Deixa eu ver. O contribuinte então pediu a restituição. E qual foi o resultado? Que é o processo que nós temos hoje. É o pedido de restituição, é o último dessa corrente. A unidade de origem e depois a DRJ disseram o seguinte, olha, o dispositivo veda, como esse crédito já foi indeferido, ele vede que você tem esse direito de crédito reconhecido, porque a gente já analisou e você não tem direito de crédito. O contribuinte recorreu e falou, olha, essa vedação não existe na lei. Não há uma proibição de eu pedir novamente uma restituição porque o meu crédito não foi reconhecido. Eu tinha cometido um erro, tudo bem, a lei veda que eu compense, porque isso poderia levar a um prejuízo ao fisco, mas não há vedação para que eu faça novamente um pedido de restituição e alguém analise o mérito. Porque no último pedido dele, esse que a gente está analisando, a DRF nem entrou no mérito e falou, já olhei seu crédito, você não tem, você não pode pedir de novo. E a DRJ confirmou isso. Tá? Então, vamos lá. Então, eu estou ali na página, desculpem, final da página 7 do meu voto. Tá? Pois bem, compulsão dos autos e a legislação que rege a matéria entende assistir razão ao contribuinte. O artigo 74 da Lei 9.430 somente veda a compensação com créditos que já foram objeto de não reconhecimento por parte do fisco em pedidos de restituição e de compensação. Então, ele somente veda a compensação com pedidos de restituição ou compensação que não foram objetos de reconhecimento. E a lógica nisso, ao não se permitir que novos débitos permaneçam com exigibilidade suspensa, nos casos em que o suposto direito de crédito, em uma primeira análise, já teria sido objeto de não reconhecimento. Contudo, o legislador ordinário, em hipótese alguma, vedou que um pedido de restituição ou ressarcimento renovasse o pleito de reconhecimento de crédito anteriormente indeferido. Destaque-se novamente a redação do artigo 74. Então, eu pego ali o parágrafo 3º do artigo 74, que ele vai dizer o seguinte: além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação. Então, vocês vejam que o parágrafo 3º, ele não permite compensação. Ele não está falando que eu não posso pedir restituição, nem ressarcimento de um crédito, né? E aí ele vem e veda que não poderão ser compensados, está lá no caput do parágrafo 3º, no inciso 6, o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente. Conforme se observa, somente a vedação de compensação
se o crédito pleiteado tiver sido objeto de pedido de restituição ou ressarcimento já indeferido. E no caso concreto, ocorreu justamente o contrário. Além de o presente pedido do contribuinte não se tratar de declaração de compensação, né, nas duas primeiras tentativas de utilização do crédito em questão, o contribuinte não solicitou restituição ou ressarcimento, e sim declaração de compensação. A Instrução Normativa RFB 900/2008, dentro do seu poder de disciplina sobre o tema previsto no parágrafo 14 do artigo 74 da Lei 9.430, aborda a matéria em debate nos autos, os incisos 13 e 14 do parágrafo 3º do seu artigo 34, incluindo o inciso 14, a hipótese de considerar não declarada a compensação também quando o direito de crédito pleiteado já tivesse sido objeto de não reconhecimento dessa declaração de compensação. Em outra declaração de compensação. Aí transcreva o artigo 34. Ou seja, mesmo a INRFB número 900/2008 somente traz restrições à declaração de compensação, lá no parágrafo 3º, cujo crédito pleiteado já não tenha sido reconhecido pela Receita Federal, não incluindo nessa limitação, um pedido de restituição ou ressarcimento cuja origem do crédito requerido tenha sido negado anteriormente. Veja-se que na hipótese dos autos, por se tratar de pedido de restituição puro, não haverá qualquer prejuízo ao fisco quanto a supostos débitos com exigibilidade suspensa nessa nova análise, sendo vedado tão somente que se atrelem declarações de compensação a esse novo PER, o que de fato não ocorreu. Ademais, não faria qualquer sentido vedar ao contribuinte renovar um pedido de restituição após corrigir os erros apontados pela autoridade fiscal para rejeitar seu primeiro pleito de reconhecimento de crédito. É de salientar ainda que o novo pedido de restituição, embora idêntico no valor do crédito pleiteado originalmente, baseia-se agora em correção realizada no preenchimento da DIPJ retificadora, jamais analisada pelo fisco. Aí trato aqui da possibilidade de se aferir o direito de crédito com base em erro de preenchimento de declaração, que era o caso, o primeiro dele da DIPJ, né? Não há problema de prescrição aqui, isso a própria DRJ diz, todo esse trâmite, esses 3 pedidos, mesmo o nosso, que é o último, foi feito dentro do prazo de 5 anos da data do pagamento indevido, então não há esse problema, ou da formação do saldo negativo, e por isso eu estou dando provimento parcial ao recurso, para que retorne para a unidade de origem, né, e processe o pedido de restituição do contribuinte sem aquele empecilho ali de dizer que já foi indeferido o direito creditório. Não sei se vocês compreenderam, ele também é um detalhe da legislação, mas eu não vejo vedação, e eu acho que tem lógica, inclusive, nisso, que alguém renove, faça um pedido de restituição corrigindo os problemas apontados inicialmente. Então, eu não estou reconhecendo crédito nenhum, isso se aplica ao 92 e 93, só são 2 anos distintos, tá? Mas, inclusive, o mesmo rito, transmite declaração de compensação, não homologa, ele paga. Transmite nova declaração de compensação, é considerado não declarado, ele pagou os débitos que ele pretendia compensar. Depois, nos 2 casos, ele entrou com pedido de restituição. São idênticos, só referentes a períodos diferentes. E eu estou encaminhando para um provimento parcial para recomeçar lá na unidade de origem, com base nessa DPJ retificadora. Não vejo óbice nenhum, nem na legislação, nem na lei, no artigo 74, nem nas instruções normativas, a vedação dessa reanálise do direito creditório, sendo esse segundo um pedido de restituição. Debate, senhores. Presidente, Pois não? o perfeito voto, muito claro e correto, a meu juízo, e a unidade de origem, a DRJ, se afastou da literalidade da lei, porque ela não levanta esse óbice ao pedido de restituição, e ela também se afastou da finalidade,
porque a finalidade era impedir que o contribuinte postergasse ad eterno o pagamento de um débito, coisa que não acontece no pedido de restituição. Então, eu acompanho o voto do relator. Certo. Se alguém quer debater, já podemos ir por voto. É só uma dúvida, Fernando. Pois não, Está perfeito, bem claro, está excelente o seu voto. Mas ele não apresentou umas decomps depois querendo utilizar o crédito que seria dessa restituição, não, né? Olha, até onde eu sei, não. Mas se vocês quiserem, eu deixo claro que se houve transmissão posterior, elas não devem ser homologadas. Isso, se eu quiser, eu até boto um parágrafo, porque a gente não tem esse controle, vai que ele transmitiu eletronicamente. Para deixar claro, ele tem direito a receber isso em espécie. Tem, claro. Não poderia atrelar, eu vou colocar um parágrafo, até para deixar claro isso. Presidente, se me permite, quando você começou a relatar o problema, eu imaginei esse contribuinte entrou com pedido de restituição e fez, imaginei eu, e fez compensações vinculadas a ele. Mas esse fato não veio com o seu relatório. Então, o que me parece é o seguinte, o nosso julgamento tem que se ater à questão do processo. Se ele apresentou decomps vinculadas a esse crédito, o problema vai ter que ser resolvido naqueles processos de compensação. Até porque, pelo próprio histórico aqui do processo, até do relatório do voto, deixa claro que ele não tem direito a compensar, né? Nesse caso, não pode, só tem direito a restituir. Mas eu entendo a preocupação do Ricardo. Eu entendo. Também foi a minha quando eu comecei a acompanhar o relatório. Só que me parece que esse é um problema que extrapola o processo que nós estamos examinando. E eu acho que o contribuinte já está tão vacinado porque ele já 2 vezes teve que pagar a multa de uma hora no que ele pretendeu compensar. Acho que agora eu achei até que ele foi bem. Falou, não, eu vou então só pedir restituição. E deu sorte. Você vê que a celeridade do processo ela é importante, né? Se aquelas negativas tivessem demorado mais de 5 anos para o contribuinte, é capaz de ele perder pela prescrição. Mas deu tempo e ele foi inteligente de não postergar a discussão, talvez, a fim de não perder o direito do crédito. Mas vamos lá, então. O conselheiro Roberto me acompanhou, o conselheiro Dornelas. Acompanho o relator. Conselheiro Ricardo. Acompanha. Conselheiro Rogério. Eu acompanho o relator. Ok. Conselheira Giovana. Acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Está mudo, mas... Acompanho, agora saiu? Saiu, isso. E conselheira Bianca. Acompanho o relator também. Então, ficou por unanimidade de votos nos itens 92 e 93, dá provimento parcial ao recurso, para reiniciar a análise lá do pedido de restituição, processos julgados também. Giovana, 94. 93, 94, aqui tem informação que o contribuinte entregou o memorial, tá? Se alguém quiser acessar a pasta, o memorial está disponível. Vamos mais um pouquinho? Vamos julgar mais um pouquinho? Vocês querem fazer um intervalo agora, uns 5 minutos? Se quiserem, esse aqui é super rápido. Eu precisava de um intervalinho, mas pode ser. Vamos fazer intervalo. Tudo bem, a gente espera, até porque depois eu tenho vários processos rápidos, então depende de fazer intervalo agora e depois a gente... Então, rapidinho. Agora aqui no meu relógio 10, quase 10 horas, 10h05 a gente retorna. Eu peço então ao apoio, ao Val, que está nos assessorando, que interrompa a gravação, por gentileza. Gravação interrompida, presidente. Obrigado.